Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião, formulando a todos votos de muito aprendizado, de muito conhecimento, para alcançarmos o que viemos buscar, a paz. Inicialmente, vamos pedir à nossa querida Lívia para fazer a leitura inicial. Logo em seguida, a Kátia ajudar-nos a entrar em contato com Deus através de uma prece bem emotiva. E hoje quem está com o tema da noite é o nosso querido Adriano, com esse tema super empolgante, consciência e conhecimento. Boa noite a todos. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel. Não as palavras, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Paulo. Cristo e seus cooperadores não virão ao encontro dos aprendizes para conhecerem as palavras dos que vivem na falsa concepção do destino, mas sim dos que se identificam com o espírito imperecível da construção evangélica. É indubitável que o Senhor se interessará pelas obras. Contudo, toda vez que nos reportamos a obras, geralmente os ouvintes somente se lembram das instituições materiais, visíveis no mundo, ricas ou singelas, simples ou suntuosas. Muita vez, as criaturas menos favorecidas de faculdades orgânicas, qual cego ou aleijado, acreditam-se aniquiladas ou inúteis ante conceituação dessa natureza. É que comumente se esquece o homem das obras de santificação que lhe compete efetuar no próprio espírito. Raros entendem que é necessário manobrar pesados instrumentos da vontade a fim de conquistar terreno ao egoísmo. Usar enxada de esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia no coração. Poucos se recordam de que possuem ideias frágeis e pequeninas acerca do bem e que é imprescindível manter recursos íntimos de proteção a esses germens para que frutifiquem mais tarde. É lógico que as palavras dos que não vivem inchados de personalismo serão objeto das atenções do Mestre em todos os tempos, mesmo porque o verbo é também força sagrada, que esclarece e edifica. Urge, todavia, fugir aos abusos do palavrório improdutivo que menospreza o tempo na vaidade das vaidades. Não ouvides, pois, que antes das obras externas de qualquer natureza, sempre fáceis e transitórias, tens por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor, muito difícil de ser realizada, na verdade, mas por isso mesmo sublimada e eterna. Neste momento, que possamos, todos juntos, cerrar nossos olhos e permitir que somente os nossos sentimentos se exteriorizem neste momento. Sentimentos puros, sentimentos ligados somente à felicidade,
que saibamos tirar o melhor de dentro de nós neste momento, olhar aos céus e lembrar o quanto temos de bom em todos nós. Ainda de olhos cerrados, imaginemos as dificuldades de um cego. Lembremos então o quanto somos agraciados. Que possamos nesta noite agradecer ao Pai pelas nossas mãos, os nossos braços, por poder abraçar a quem tanto amamos e também estender as mãos àquele mais necessitado. Que saibamos, Mestre, nesta noite, permitir que os ensinamentos se acolhem em nossos corações, ajudando-nos mais e mais buscarmos a evolução espiritual, deixando o que é matéria de lado, permitindo assim o sentimento mais puro. Obrigada, Mestre, por nos dar tantos ensinamentos. Obrigado, amigos espirituais, por confiar em cada um de nós e permitir-nos estar aqui nesta noite. Que possamos, então, abrir os nossos braços, unir as nossas mãos e todos juntos, unidos, envolver este lugar, este lar, esta escola, que ampara tantos desesperados, necessitados e os próprios trabalhadores da casa, onde todos nós, muitas vezes, nos enquadramos neste quadro de necessidade. Que possamos, Mestre, saber perdoar e nos perdoarmos. Obrigada a cada dia, a cada noite que temos para repousar o corpo da matéria e assim preparar o nosso espírito, preparar a cada um de nós com a consciência de que somos o espírito sempre em progresso. Obrigada, Mestre, por sempre estar conosco. Que assim seja. Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite. Que o Senhor da vida nos abençoe, nos guarde e nos mantenha sempre em sua infinita paz. Falar de consciência é algo que às vezes parece fácil, mas só para que nós possamos entender um pouco o quanto às vezes não é tão simples, intimamente, mentalmente, tente definir consciência para você. Se alguém chegasse agora e perguntasse: o que é consciência? Talvez uma definição mais apropriada, adequada, nós de imediato não conseguiríamos. A princípio, a única coisa que nós começaríamos a lembrar é que consciência parece que tem peso. Porque muitas das vezes escutamos: a minha consciência está tão pesada com algo que eu fiz. A consciência às vezes parece até que tem voz. Nossa, minha consciência está falando aqui o tempo inteiro e não para de gritar na minha cabeça que aquilo também que eu realizei não estava muito de acordo. Mais alguma outra definição de consciência que nos afeta no dia a dia? Quando a mãe às vezes fala, para o filho, a gente escuta muito: menino, põe a mão na consciência, vê o que você está fazendo. A filha escuta da mãe, às vezes, os filhos, porque é um sentido, talvez, que precise ter para que nós possamos entender o que realmente seja esse conceito. Mas, buscando hoje estudar um pouco mais, aprender um pouco mais, o nosso trabalho vai se dedicar um pouco mais a tentar entender a definição de consciência em si mesmo e o porquê, entendendo-se o conhecimento e a consciência,
nós vamos perceber que no dia a dia nós vemos pessoas que sabem tanto, têm tanto conhecimento, já adquiriram tanto saber, tanta cultura, e parecem não ter consciência de como aplicar aquele conhecimento. Às vezes até nas regras nossas do dia a dia, de conduta, de civilidade, mas principalmente de moral. Já sabemos, nós mesmos somos assim. Eu me coloco como o primeiro da fila. Já tanto li, tanto estudo, tanto faço. E a minha consciência precisa de apitar mesmo, como um trem mineiro, bem alto, para me lembrar sempre que o conhecimento que eu possuo, ele deve ser aplicado a cada dia, a cada hora, e bem aplicado. Então vamos lá. Consciência. Do latim, consciente é conhecimento. Prefixo latino com, andar junto de. Com, andar junto, ciência do conhecimento, daquilo que se sabe. Filosofia. Estado no qual o sujeito se conhece enquanto tal e se distingue dos objetos que o rodeiam. Acredito que muitos devem ter dado essa definição aí mentalmente, né? Só não quiseram me fazer passar vergonha. Psicologia. A capacidade através da qual o ser humano percebe a si mesmo e relaciona-se com o mundo à sua volta. Já começou a ficar um pouco mais claro agora o horizonte, não é verdade? Nós já começamos a identificar aqueles quadros onde a consciência pode estar sendo aplicada no nosso dia a dia, qual a finalidade dela no nosso existir e como nós temos nos comportado com a nossa própria consciência. Capacidade do sujeito avaliar e decidir, com base em padrões externos e internos. Por que externos? Porque a sociedade, as leis que nos regem, elas ditam padrões, que são externos. Os códigos morais que se formam à medida que as civilizações vão se avançando mais e mais, são padrões externos. A educação familiar, as tradições, são padrões externos. E o padrão interno? É aquele que já vem gravado em nós. É aquele que já está ali incutido. Dentro da gente, na nossa formação, na nossa criação. Por isso que, quando Kardec questiona os benfeitores espirituais, o que é consciência? Os espíritos trazem. É um pensamento íntimo do homem. Uma outra definição. E assim vai ser, meus irmãos. E assim vai ser. Cada obra, dependendo da abordagem que ela trouxer, dentro da obra espírita mesmo, do Livro dos Espíritos, nós vamos ver este foco diferenciado do termo consciência. Mas, no geral, ele quer dizer uma coisa só. Capacidade de olhar, capacidade de julgar, perceber, dar-se conta, saber se está se conduzindo bem, como está se comportando. Então, quando os benfeitores respondem a Kardec que é um pensamento íntimo do homem, está nele desde a sua criação. É como algo que está sempre ali, trabalhando ininterruptamente, 24 horas, 7 dias por semana, para nos manter num padrão de análise. Sempre que nós começarmos a questionarmos, estou fazendo o que é certo, estou fazendo o que é errado. Por isso ele questiona também os benfeitores, o que é a moral, a regra de bem proceder. E o bem? O bem é agir de acordo com as leis de Deus, moralmente. E o mal? Quando nós vamos contra estes valores. E a consciência está ali para justamente nos ditar isso. Se estamos agindo bem, se estamos agindo mal. E aí que nós vamos ver que na psicologia, o ser pode perceber a si mesmo a partir deste momento, em que esse pensamento interno, que reside nele, a partir de um dado momento da criação, passa a dizer-lhe o que está correto e o que não está, e o que ele deve buscar para si mesmo. E trazendo mais um conceito de consciência, que muitos falam às vezes, né? Consciência e travesseiro todo mundo tem. Dorme quem consegue. Quantas vezes nós escutamos, né? Será que depois de fazerem, como nós temos visto aí na televisão, tanto divulgado, né? Tantas ações corruptas, falcatruas,
nós nos perguntamos, eu acredito que todos aqui se perguntam, será que essa criatura consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir? Sabendo que tanta gente está passando fome, tendo dificuldades, crianças deixando de receber alimentos nas escolas, por ganância de alguns, poucos, por egoísmo? Será que essas criaturas intimamente, elas se sentem bem tranquilas, capazes de deitar a cabeça no travesseiro à noite? Que é o momento em que nós nos relaxamos e vamos dizer, descansar a mente, descansar o corpo. É difícil, às vezes, de acreditar que sim. Porque aquele pensamento íntimo que Deus colocou, que é puro, ali está. Só que muitas das vezes eles se recusam, e nós também fazemos assim, a percebê-lo, a escutá-lo, a senti-lo. Então é como que uma luz, quando nós passamos a ter a consciência despertando em nós, é como que uma luz que se acendesse e nós pudéssemos enxergar melhor. Essa é uma definição da psicologia, do próprio Carl Gustav Jung. É quando percebemos que há uma razão para existir e o porquê, muitas das vezes, de ser das coisas, dos acontecimentos. Mas existe um outro fato também, é o nos enxergarmos, como aqui está. Mas muitas das vezes nós não conseguimos enxergar ainda, e o que é natural, e nós aqui estamos vivendo essa experiência, não enxergar o todo que realmente nós somos. Então nós vemos apenas essa parcela aqui, mas o todo iluminado nosso seria muito mais. E é algo que precisa de tempo. É um processo na evolução para ser enxergado. O que Joana de Ângeles, o espírito benfeitor, mentora de Divaldo Franco, nos traz? A origem do ego e da consciência encontra-se mergulhada no conceito de que ambos estariam perdidos no mito da criação, quando não havia nada. Eu sei que vocês estão com a cabeça fervilhando já, dizendo, meu Deus, o que eu vim fazer aqui hoje? Calma. Mergulhados no inconsciente predominante, surgem no mito, constituindo o nascimento do ego mediante o sofrimento que enfrentará. E a sua libertação ou redenção, sublimação, somente será possível mediante as diferentes fases do seu desenvolvimento. Joana de Ângeles, Triunfo Pessoal. Eu sei que é uma patada muito grande a gente ler um texto desse, que ele é muito profundo. E nós nos perguntamos assim, será que eu vou ter condições de analisar um texto desse? Pegar uma obra espírita, um espírito tão evoluído como Joana de Ângeles, que usa uma linguagem psicológica, entender isso? Sim, você é, nós somos, eu sou. Basta querermos. Um pouquinho de esforço e as definições vão começando a fazer sentido para a gente. Sabe por quê? É porque na definição que aqui está, nós não tendo o conhecimento certo do que quer dizer, ficamos um pouco perdidos. Mas se nós começarmos a ter este entendimento através de uma figura, de um modelo, nós podemos perceber melhor. Então existem modelos para isso. E aqui nós vamos utilizar um bem simplista. Se tiver algum profissional da área, por favor, não leve a questão a ferro e fogo, porque é apenas um modo didático de aprendermos algo. Então, o que seria o todo criado? Nós, a individualidade. O espírito. Nós somos um espírito, uma individualidade, que a psicologia chama de self. Então, todas as vezes que nós escutamos esse termo, self, 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 quem já não escutou aqui? Está se relacionando, principalmente na abordagem de Joana de Ângeles, de Carl Gustav Jung, podemos dizer porque foi um psiquiatra que fez a definição da psicologia no entendimento dele. Mas Joana de Ângeles traduz esses termos para nós, para o Espiritismo. Então ela traz que self, na visão junguiana da psicologia, seria o espírito, nós, a individualidade divina. Quando fala que estaria adormecido, que tudo estava inconsciente, em sombras, é porque nós ainda não tínhamos total noção de que éramos. Já existíamos como individualidade, mas não sabíamos realmente quem nós éramos. Não conseguíamos nos definir. E há um momento que é uma demarcação, onde começa a surgir a consciência e essa figurinha aí, que ela é muito importante para todos nós. O ego. É um despertar. Vocês perceberam que lá atrás ela falou onde surgiu, antes tudo era sombra, no mito da criação, e Deus fez-nos,
E surgiu a consciência, surgiu o ego. Nós começamos a ter noção, aquela luz, aquele holofote, já começa a acender-se sobre nós. Eu sou uma individualidade, eu existo. Eu preciso me conhecer mais. Eu preciso sobreviver, satisfazer as minhas vontades, os meus anseios, os meus desejos, até por sobrevivência, necessidade de procriação. Se esse eu pequeno, que aí nós queremos simplesmente deixar representado, como se fosse a pontinha do triângulo, tão insignificante que ele é, não é nem o triângulo, só para que a gente perceba o que é o ego. Ele acha que ele é o todo, e não é. O todo aí é quem? O espírito, o self. E o espírito, o self, o projetou esse ego, o criou, para se manifestar na Terra. Dizem alguns psicólogos que são os pés de Deus, o ego são os pés de Deus, minúsculo esse Deus, que seria o espírito, né, divino, na Terra. Ele é um executor das vontades do espírito. E ele se confunde tanto, achando-se que é o tal, porque enxerga-se como tal, dentro da consciência, que ele não consegue perceber o todo que ele realmente é como espírito. E nesse também ambiente de entendimento, nós vamos perceber que o ego, apesar de se achar que sabe tudo, que nós achamos que conhecemos tudo de nós, existe uma parcela muito grande que nós não sabemos e não lembramos, não que não saibamos, que não nos recordamos até, que não temos contato diretamente com ela porque não suportamos, que é uma parte que vai ficando inconsciente na nossa natureza, daquilo que nós estamos vivendo nessa experiência, por exemplo, reencarnatória. Você se lembraria do que aconteceu com você quando você tinha 2 anos de idade? Aquela mamadeira, talvez, que você queria e o leite estava muito quente, quando você foi puxá-la, queimou sua linguinha? Jamais. Uma tomada em que se colocou, talvez a tomada colocou o dedo. Até que consigo, que eu me lembro. Tinha uns 4 anos. Mas são fatos, verdade seja dita, que nós vamos esquecendo, porque nossa mente vai descartando aquilo que desconsidera menos importante. Mas aquilo fica armazenado, porque é desta vida. Se nós formos numa sessão de psicoterapia e o psicólogo nos fizer uma hipnose, nós vamos relembrar de tudo aquilo com tanta nitidez, com tanta vida, que nós vamos nos impressionar. Nós vamos achar até que aquilo foi criado, mas não foi. Foi vivido por nós. E além desse pessoal, nós temos um coletivo. O que seria, segundo Joana de Ângeles? Tudo dentro do espírito, gente. Da individualidade que nós somos esse todo. Seria todas aquelas questões que nós vivemos em outras vidas. As lembranças, todas as vivências, todos os fatos que nós vivemos em várias existências. Esse seria o inconsciente coletivo. Então, um de uma vida e o outro de todas as nossas existências, desde a nossa individualização para se tornar um espírito até hoje. Então, ficou mais fácil um pouco agora para entender o texto? Porque se nós formos olhar ali, mergulhados no inconsciente predominante que nós éramos, né, o ego e da consciência, enquanto mergulhados no conceito que eles estavam perdidos, não sabiam que existiam, estavam dentro daquele inconsciente. Eles nascem e sofrem, de certo modo, para começar a fazer com que aquela luz se projete sobre ele. Nós comecemos a nos enxergar e a perceber que nós não somos ego, essa manifestação tão insignificante, nós somos um espírito. E existe para finalizarmos, tá? Este elemento que ele é o principal, se nós formos olhar, para entender o que acontece muitas coisas em nossas vidas, do nosso próximo. É o que chama-se eixo ego-self. O que seria isso? É um canal de comunicação que é feito entre o nosso ser divino, o Deus interior minúsculo que existe em nós, o self, e este ego, que é o que nós imaginamos ser aqui hoje. Um exemplo. O ego veio para fazer um trabalho para se engrandecer espiritualmente. Então, o self, orientador espiritual dele, onde as matrizes do pensamento, da consciência divina estão,
diz para ele: você vai se manifestar na Terra, mas terá dificuldades financeiras, para que você possa saber valorizar a humildade, trabalhar mais para adquirir, dar mais valor às coisas através do esforço. E o ego se manifesta e nós chegamos aqui no mundo e dizemos: meu Deus, eu tenho que trabalhar muito para ganhar muito dinheiro, ser uma pessoa riquíssima, ser amado pelas pessoas, não passar necessidade de nada, não sentir falta de nada, e vou fazer o que for preciso para conseguir isso. E à medida em que tomamos certas decisões, atos equivocados, principalmente para adquirir aquilo, o self vai falando, o espírito para nós: olha que você está no caminho errado. Dessa maneira as coisas não vão funcionar bem. O domingo, muitas das vezes que nós temos disponível, o self vira para a gente e fala, o espírito, né? Vai nos asilos, liga para o Manuel, vai visitar os velhinhos, aproveita esse tempo disponível que você tem na parte da manhã, quem sabe. E o ego vira e fala: eu levantar cedo, sair de casa para ir ver velho? Não, de jeito nenhum. Vou ficar aqui no meu soninho porque eu sou filho de Deus, eu mereço também. Eu tenho esse direito. Não vou, não. Mas esquece-se que um dia também vai precisar da visita, quem sabe, de alguém. Então é isso que às vezes a gente fica assim, mas parece que tem um anjo e tem um demônio falando na minha cabeça. É o espírito, o ser real, que é desapegado, que é simplesmente que nós cresçamos espiritualmente, para que se ilumine. Vós sois luzes. Jesus já nos disse. Iluminação interior. É isso que ele quer. E o ego resistindo. Por isso que é o sofrimento. Porque quando esse canal, esse eixo ego-self, é o espírito falando, trazendo sempre as noções melhores, e nós resistindo em outros padrões de comportamento, tentando driblá-lo e é impossível, como enganar o nosso próprio eu, imortal que nós somos. E muitas das vezes nós queremos fechar esta passagem. Nós não damos ouvidos. Nós continuamos fazendo as mesmas coisas que achamos que é o válido. E ele está falando: vai aos asilos, se desprenda mais, procure auxiliar as pessoas, vá ao centro assistir palestra, tenha calma, paciência com o palestrante, que ele vai chegar num ponto que vai te interessar. Espere, exige um pouco de esforço no início, mas depois você vai ver que valeu a pena. Quando você pegar uma obra, você ler, escutar, vai se lembrar. Agora fica difícil, mas depois tudo vai ficando melhor. E nós vamos resistindo, dizendo que não, e saímos, ao invés de vir para o centro, nós vamos para Deus sabe onde. Aí nós percebemos o quê? Que as coisas vão começando a complicar-se em nossa volta. Aquelas saídas que às vezes a gente prefere dar, não estamos fazendo nenhum tipo de ameaça, gente, é as circunstâncias da vida, é o self, o espírito cuidando de nós. Aí começa a vir, às vezes, um problema de saúde, um relacionamento que fica difícil com alguém. E nós vamos percebendo que a dor e o sofrimento começam a nos visitar um pouco mais de perto. É justamente aonde o nosso espírito está falando para nós. Presta atenção no que eu estou te falando. Nós não podemos fechar e não conseguimos fechar esse canal de comunicação. E quanto mais força nós fizermos nas nossas vidas para fechá-lo, mais força o espírito faz para vencê-lo, para arrombá-lo, vamos dizer. E quando ele o faz, geralmente, muita força, maior é o sofrimento. Essa força é o sofrimento. Quando nós deixamos dar vazão à vontade do eu real que nós somos, espírito, as nossas vidas são tranquilas. Por mais que a dificuldade em torno de nós apareça, nós intimamente estamos tranquilos. Por isso que quando olhamos um Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco, o que isso quer dizer? Que o self, o espírito deles, está conectado com o ego. Está fluindo esse eixo, esse canal está fluindo bem. Eles não estão, de certo modo, retendo essa comunicação de todo. Veja aquelas pessoas que precisam de você. Chico, certa vez, narra que estava chegando em casa, depois de vários trabalhos já no grupo da prece, e era trabalhos, nós vimos aqui para o centro, e ficamos aqui no máximo 2 horas. Se o Chico Xavier estivesse aqui,
psicografando, e eles fazendo os trabalhos que normalmente eles faziam no grupo da prece, nós não sairíamos daqui hoje antes das 5 da manhã, não. Do outro dia, claro. É complicado. Quem teria esse desprendimento de ficar ali 5 horas, 6 horas até às vezes acompanhando? E dizem que certo dia, ele voltando de todas essas atividades, depois de ter passado um dia inteiro ajudando o pessoal, levando mantimentos, acolhendo e tudo, que ele foi chegar na sua casa, já exausto, né, nós imaginamos, e uma pessoa lhe para bem no portão da casa. Fala: Chico, eu preciso falar com você. E eu, particularmente, né, já imagino que ele deve ter pensado, né? Oh, meu Deus, né? Logo agora, né, na hora de dormir, mas não. Sim, minha irmã, o que eu posso te ajudar? Eu preciso muito conversar com você. É a respeito do meu marido. E aquela senhora já tinha procurado ele 1 milhão de vezes para falar a mesma coisa. E ali, então, pois, me fale. E ali na porta da casa dele, ela começou a falar. E ele deixava que ela falasse. E depois que ela terminou aquela conversa toda, ele pergunta assim: tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Ela falou: até que teria, mas se tiver um cafezinho, aí eu falo com mais facilidade. Que eu estou com uma fome danada, que eu voltei agora da reunião e lá eu não consegui falar com você. Imagina se uma criatura dessa falasse com ele na reunião. Tomava o tempo todo dos espíritos e da reunião, né? Mas o que ele fez? Ele não resistiu à vontade do espírito imortal. Ele simplesmente deu atenção àquela criatura. O ego dele dizia: vamos descansar, vamos dormir. Mas ele, caritosamente, permitiu-se. E tinha um outro aspecto. Se o Chico não fizesse, que não acontece com nós tão assim, percebido, né? Nós não podemos percebê-lo no dia a dia. Ele via o mentor espiritual dele como uma pessoa, como nós nos vemos aqui. Quando ele tentava escamotear a coisa, o Emmanuel aparecia para ele, o benfeitor espiritual dele, e dava uma puxada de orelha. Então, além do espírito estar dando a ele essas mensagens dele próprio, cobrando-lhe a eficiência, tinha mais o Emmanuel para ajudar. Aí, só resumindo aqui, nós vemos que também na Bíblia essa dificuldade do nosso espírito relacionar-se com o nosso eu projetado aqui na Terra, que é o ego, é muito grande. E na Bíblia nós temos referência a isso. Quando traz aqui, ó: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Bom para as mulheres, né? Ficam satisfeitas com essa afirmação? Claro que não. Ninguém fica, porque ninguém quer ser subjugado, ninguém quer ser dominado. Mas é justamente uma alusão a quê? A essa criação do ser e a dificuldade dele querer fazer aquilo que quer e outro estar lhe dizendo que não, que aquilo está equivocado, que ele tem que fazer algo que é mais correto. Então ele sofre com isso, com domínio, a princípio. E o homem declarou: você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore. Adão e Eva, aquele mito que nós conhecemos. Eu ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento, olha aí, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Trabalho, esforço, exige isso, para que você possa iluminar-se, para que você possa conhecer-se melhor. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerá o pão. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, a partir do momento em que nós vamos tendo mais noção de que esse eu, esse ego, não é o que nós realmente somos, ele mostra-nos que nós vamos passando a mudar de entendimento em relação às questões que antes nós não percebíamos tanto. Há como que um despertar da consciência. Nós começamos a iluminarmos-nos mais. Em torno de nós, nós vamos enxergando as coisas, os fatos, as situações, sendo mais compreensivos, tendo mais condições de perceber-nos e perceber aos outros também. Então ele fala que em relação à doutrina espírita, quando vamos adquirindo conhecimento, muitos questionam que será preciso ser muito inteligente para conhecer o espiritismo? Ele diz que não, que é uma inteligência
não muito avantajado, é capaz de conhecer os princípios básicos. Mas que, olha aqui, provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência, somente requer olhos que observem, para perceber os fenômenos em si, que nós sabemos, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade a que se pode chamar maturidade do senso moral. Uma consciência mais iluminada, esclarecida, desperta, acordada. E senso, na definição, discernimento, critério, poder de análise e definição. Condição de definir ou analisar situações. Então, o que ele nos traz? Que a doutrina espírita em si é simples o entendimento dela. Da reencarnação, das vidas sucessivas que nós podemos ter, da imortalidade da alma. São conceitos simples. Mas que realmente percebê-los, introjetá-los, é outra questão. Por isso que nós vamos ver muitas das vezes que não só espíritas, cristãos e até de outras denominações religiosas, pessoas que sabem muito, conhecem muito dos textos, mas que ainda não conseguem aplicá-los no seu dia a dia. Não conseguem fazê-lo. Porque essa sensibilidade ela ainda não está muito desenvolvida. Ela ainda não despertou totalmente. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. É de cada um. E o conhecimento? É aquele saber que nós podemos adquirir sobre nós mesmos com o tempo, à medida em que vamos fazendo esse trabalho de iluminação interior. Quando questiona Kardec aos benfeitores, qual o meio prático mais eficaz? Essa questão é muito rebatida o tempo todo. Justamente por isso que nós estamos aqui. Para aprender e conhecer sobre nós mesmos. Que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Saiba quem você é realmente. Não se engane mais. Pare de se perceber-se como um ser finito, como um ser mortal, desesperado para adquirir bens e valores, que aqui vão ficar. Paulo de Tarso já trazia, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. Estamos muitas das vezes com a consciência ainda tão apegada aos valores do mundo, que estamos praticamente dormindo, em sono, às vezes até profundo. Mas quando somos tocados pelo amor divino, por este fator de trabalho interior que nos eleva o ser, que nos desperta a consciência, nós vamos acordar. É como se o Cristo nascesse dentro de nós, revivesse algo que nós jamais poderíamos imaginar que existisse. Por isso, nos dizer do próprio Paulo, ele tem uma frase que é lindíssima, quando ele já está na sua ascensão mesmo, moral e espiritual. Já não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. E antes ele faz algumas afirmações da dificuldade que fazia para ele trabalhar em si essas várias questões. Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Há um espinho em minha carne. E tantas outras afirmações que ele fala da dificuldade que ele tem de vencer aquela índole do ego, do eu, em benefício do self, do espírito, para iluminar-se e se tornar este ser que todos nós apreciamos tanto e devemos a ele. Hoje podemos até estar aqui, um grande trabalhador do Cristo. À medida que as nossas consciências vão se ampliando e vão melhorando, nós vamos deixando de amar a só nós mesmos, egoisticamente falando, e já vamos começando a ter noção de que, além de nos percebermos, existe o próximo, e começamos a amá-lo também. Muitas das vezes nós vamos amando por interesse nas relações, nas uniões, mas depois nós percebemos que é realmente um amor fraterno, que é um amor universal. E quando nós atingimos esse nível, nós já partimos para o outro passo, que é amar a Deus, com mais veracidade. Então nós nos amamos, nos reconhecemos, passamos a gostar de nós verdadeiramente, amamos ao nosso próximo, a entendê-lo, a querê-lo bem,
E assim vamos conhecer como é realmente amar a Deus. E num sentido geral, nós podemos dizer que é o instinto, a sensação e o sentimento, que é a sublimitude de tudo aquilo que nós vivenciamos nos instintos, elevado à categoria de sentimentos. Em sua origem, Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz: o homem só tem instintos, ele é capaz apenas de perceber-se, nada mais. Egoisticamente, ele só se vê. Tudo é para ele: alimentação, o trato, o cuidado. Agora, vocês não me saiam daqui hoje só com uma coisa, por favor, hein? De tudo que eu falei, pode não ter pego nada. Mas se sair daqui falando que o homem veio do macaco, aí a coisa vai complicar. Porque aí vocês vão ter estragado todo o esforço do palestrante da noite. Não façam isso, pelo amor de Deus, tá? A foto veio, colocamos, porque vai ter outras na sequência para a gente entender os instintos até chegar aos sentimentos. Vai ler sublimitude. Mas só abrindo aqui um parágrafo, o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele faz um esclarecimento sobre isso. Porque a teoria evolucionista traz isso para nós, mas é questionável, meus irmãos. E o Espiritismo nos esclarece, Emmanuel, o Espírito, no livro A Caminho da Luz, que literalmente não houve uma evolução do símio, do macaco. Houve uma separação, uma bifurcação em determinado ponto, que esses corpos destes animais tinham um preparo já genético, mas que houve uma separação, um desvio, para que se formassem os humanoides, onde nós começamos a habitar, como espíritos, estes corpos. Mas que esse processo, ele não se deu na Terra, ele se deu no plano espiritual. Então, cuidado, não saímos diretamente do macaco, tá bom? Por favor. Mas ele nos mostra grandes sentimentos, né? E espelha bastante as nossas emoções às vezes. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Às vezes algumas mães aí olhando assim, vai, poxa, mas eu tenho tanto amor pelo meu filho, ainda não posso falar que é um sentimento? Depende. Se você realmente sente que já saiu daquele conteúdo de sensação e já partiu para um sentimento que é algo mais elevado, maravilha, maravilhoso. Mas nós sabemos que tem muitas mães que rejeitam filhos ou que não lhes dão o cuidado que eles merecem. Então essas ainda têm sensações. E muitas das vezes elas ainda estão lá no instinto, está na macaquinha ainda. E às vezes mal nem na macaquinha, se tivesse um anterior, porque a macaquinha às vezes cuida bem do filhotinho enquanto ele precisa, que nós sabemos. Mas as mães, que eu sei que todas aqui são maravilhosas e cuidadosas, já podem estar nesse limiar. Por isso que disse que a expressão do amor de mãe na Terra é o que nós podemos perceber como mais próximo do amor de Deus por nós. E é uma grande verdade. É uma grande verdade. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Agora vocês entenderam o porquê das 3 gravuras, né? Que nós colocamos. É justamente para radicalizar um pouco a coisa, para que nós percebamos melhor. Então, dos instintos para as sensações até chegar aos sentimentos. Se você como mãe, agora eu vou pegar vocês, hein? Se você como mãe é capaz de amar ao filho das outras mães, como ama teu filho, você já partiu para esse ponto aí. Que às vezes se ofender, mas eu já tenho um sentimento muito grande de amor pelo meu filho, mas esse sentimento já pode também ser comparado a uma Madre Teresa, que amou a todas as criaturas indiferentes de cor, credo, raça, religião, o que for. É difícil, hein, gente? Esse amor aí, eu não digo que não exista aqui entre nós, não. Pode até existir já manifestações dele, mas é complicado. Perguntaram para ela certa vez, Madre, agora existem bem menos pobres na rua, bem menos miseráveis do que quando a senhora começou a sua tarefa, não é verdade? Ela disse, não sei. Não parei para contar antes e nem pretendo parar para contar agora. Que resposta sábia, pode não parecer, mas foi. Não tenho tempo para ficar vendo quantos que eu estou atendendo. Eu faço porque eu quero. E um certa vez ele perguntou, mas como que a senhora é capaz de abraçar, de cuidar de uma criatura que está nesse estado, a criatura muitas das vezes com lepra, se desmanchando em chagas? E ela dizia a eles,
é porque eu vejo neles, meu filho, cada um deles que ali está, como se fosse o próprio Cristo que estivesse me estendendo a mão e pedindo por auxílio. Os ensinamentos dessa mulher são diversos, vários, que nos colocam a pensar o tempo todo. Certa vez lhe questionaram: madre, o que a senhora faz quando está orando? Quando conversa com Deus? O que a senhora fala? E ela disse: eu não falo nada, eu só escuto. E depois perguntaram, o mesmo perguntador interesseiro: e o que ele fala para a senhora enquanto a senhora está orando? Ele também não fala nada, meu filho, ele só escuta. É o silêncio que, muitas das vezes, une corações. O respeito, a vibração, a capacidade de conectar-se com um ser sem precisar palavras para expressar-se. O ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, como às vezes nós mal interpretamos até na sensualidade. Mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade, o eu, substitui, pela fusão dos seres. Agora, para mim, tudo importa. Cristóvão, Valéria, todos vocês são da minha família. Amamos todos igualmente. Vou chegar nesse nível, viu, pessoal? Ainda não estou lá, não. É uma maneira de se dizer. Claro que a gente ainda pretere a uns mais que outros. Isso é óbvio. As amizades se formam, às vezes, mais ligadas a uns do que aos outros. Na família, consanguínea, nós nos apegamos mais a uns. Mães e pais, às vezes, têm um relacionamento melhor com um filho do que com outros. Não é verdade? Não é vergonhoso falar isso, não. Os filhos cobram, mas é verdade. Existe isso, afinidade, ligação, identidade. Isso é comum, isso é natural. Mas quando nós apagamos tudo isso e o amor realmente domina e impera, aí nós nos tornamos o quê? Um ser em fusão, todo um conjunto. Extingue as misérias sociais. Se todos se amam e todos se cuidam e se querem bem, aonde a fome vai ter espaço para entrar? Aonde o frio, a solidão? Se eu vou estar me preocupando com todos vocês e todos vocês vão estar se preocupando comigo. Como diz Joana de Ângeles, quem é solidário jamais se torna solitário. E é uma grande verdade. O amor resume toda a doutrina de Jesus, resume a doutrina de Jesus inteira. É uma verdade. O que ele disse quando lhe perguntou: Senhor, qual que é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí vai o segundo. Você não pediu, mas aí vai, que é para fechar logo o pacote e você não reclamar. Amar a teu próximo como a ti mesmo. E ele também nos convida a amar os inimigos até. Aí a coisa complica, né? É muito amor. Visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito, que nós vimos lá atrás. Do instinto até chegar ao sentimento. Do amar-se somente a si, consciência de si próprio, para partirmos para amar a todos, indistintamente. Porque esta é a proposta do Espiritismo para a humanidade. Despertar em nós uma consciência divina, um amor universal. Sermos capazes de amarmos-nos indistintamente. De ter a sensibilidade da dor no meu próximo como se fosse em mim mesmo. De perceber que o sofrimento existe, mas que se eu posso amenizá-lo, eu estou contribuindo para mim mesmo, para o meu próprio bem-estar, não apenas do meu irmão, do meu próximo. Indiferente ao aspecto que seja, até animal, vegetal, mineral. Tudo na natureza faz parte de um grande trabalho de um só Criador. Isso nos coloca todos como irmãos, em determinado aspecto somos. E por falar em amor, Francisco Peixoto Lins, na cidade do Rio de Janeiro, foi um médium excepcional. E ele sempre se doou às pessoas, com todo amor, com todo carinho, procurando ajudar. E era um médium que tinha uma capacidade, um potencial mediúnico que é bem raro. Os espíritos utilizavam de substâncias que o corpo dele produzia, que fazia com que estes espíritos mesmos pudessem
materializar, tornar palpáveis objetos, substâncias, determinados medicamentos e até às vezes eles mesmos aparecerem, manifestarem-se. Narram que era tão absurdo os fenômenos que aconteciam com Francisco Peixotinho, vamos lá, que o centro onde eles frequentavam, que ele dava as palestras, eles faziam os estudos, e as pessoas iam buscar recursos, auxílio, os benfeitores espirituais deixavam mensagens escritas nas paredes, com uma substância que nós chamamos de ectoplasma, que ficava como se fosse uma letra luminosa escrita ali. Um texto, uma mensagem gravada na parede. E aquilo, extraído dele, ficava por dias. Tão grande era a vibração de amor que aquelas criaturas que ali participavam tinham, umas pelas outras. Sustentavam aquelas manifestações. E de tantas curas, de tantos sofrimentos, de tantas dores que Peixotinho ajudou, como instrumento de Deus na Terra, a diminuir, ele narra que uma das maiores curas que ele realizou foi a cura de Leila. Leila era jovem, filha de uma família muito rica, do Nordeste do Brasil. E ela, em tenridade, ela contraiu, na juventude, vamos dizer, ela contraiu lepra, em uma época que não tinha-se recurso. Hoje nós temos recursos medicamentosos que são capazes de inibir, até mesmo anular a própria doença em si. Mas naquela época não havia. Então a pessoa ia se definhando pouco a pouco, deformando-se, ganhando chagas, perdendo mesmo partes do corpo físico, do corpo orgânico. E é algo que deixa uma impressão muito forte nas pessoas, choca. E ela era uma jovem muito bonita, revoltou-se com aquilo, não aceitava. Como pode Deus castigá-la daquele jeito? Tanto sofrimento, tanta dor para uma jovem e tão linda, com o futuro todo, na visão humana, a esperar por ela. Por quê? E por não aceitar, pensamentos suicidas vinham-lhe à cabeça. E os pais, desesperados, porque mesmo naquelas condições não queriam que ela cometesse esse ato, foram buscar Peixotinho para que talvez pudesse ajudá-la. E numa reunião onde Peixotinho lá estava, a família participando, o espírito Sheila manifesta-se presencialmente, utilizando-se dos recursos de Peixotinho, aparece como se fosse um de nós, ali se manifestando frente àquela jovem, para que ela não pudesse ter dúvidas do fato em si, do fenômeno. E Sheila conversa com ela como um ser humano conversa com outro qualquer. E chegando para ela, com todo o amor que esse espírito detém no coração, lhe disse: filha minha, filha amada, te peço encarecidamente, não cometas mais suicídio. Porque já por 3 vezes viestes com esta prova que sabemos ser tão difícil e dolorosa, mas porque tens a necessidade de passar por ela. Em outras vidas, você se comprometeu muito. E pela misericórdia do Pai, o sofrimento que hoje te é infligido, o teu espírito se alegra de poder senti-lo. Porque deveria ser muito mais, caso a lei fosse ferro-fogo. A lei de olho por olho, dente por dente, às vezes. E a jovem, não entendendo, mas sentindo a responsabilidade que havia dela para com a vida naquele momento, disse-lhe: pode ficar tranquila, então. Eu não vou me suicidar. Eu lhe garanto, eu prometo. E dali saiu. E os pais fizeram um pequeno cômodo no fundo da sua casa, onde Leila pudesse ficar mais à vontade. E algumas pessoas que iam visitá-la percebiam que ela deixava até algumas fotos, às vezes, assim, as pessoas viam o quanto estava sendo difícil aquele processo para aquele ser. Mas ela alegre e contente, tentando conversar com as pessoas de maneira a inspirar-lhes confiança na vida, a ter fé em Deus, a saber que seus sofrimentos havia uma necessidade de existir. Estudando o Espiritismo, tendo contato com a doutrina, através do próprio Peixotinho, estava mais consolando do que sendo consolada. E as pessoas se condoíam de ver umas fotos dela tão jovem, tão linda, e aquele quadro de aparente dor e aflição, externo, mas internamente em paz. E certo dia Leila liga para Peixotinho e diz: Peixotinho, hoje eu estou muito feliz,
E ele, sim, minha filha, mas por quê? Porque hoje eu amanheci cega. E ele se choca. Mas como você está feliz se você perdeu a visão? Porque agora eu já não vou mais ver as chagas que me consomem. Eu apenas sinto que a vida está se tornando para mim a cada dia com sentido maior. Mais ainda agora eu quero viver. Abrir os meus olhos do espírito e acordar entre aqueles que eu sei que realmente esperam por mim. E passado alguns dias, Leila desencarna. E reaparece a Peixotinho depois, nimbada de luz. Por quê? O seu espírito, o seu eu, iluminou totalmente o seu ser espiritual. E tudo aquilo que havia na consciência de culpa, de débitos passados, apagou-se e transformou-se em amor. Por isso, meus irmãos, trabalhemos juntos. O esforço é grande, exige bastante, mas vale a pena, para que a luz que cada um de nós carrega dentro de si próprio possa fazer brilhar, iluminar os caminhos daqueles que irão nos procurar, se não hoje, quem sabe no futuro próximo. Que Deus nos abençoe, que assim seja.